E hoje eu tenho uma palavra tremenda, poderosa. Eu sou apaixonado por Daniel. Se há alguém na Bíblia que me chama a atenção, é Daniel. Mas eu quero mostrar para vocês a ação e a reação de Daniel para vencer a Babilônia. A primeira coisa que você tem que saber, que mesmo depois que ele se tornou um líder, e um líder de quem? De corruptos, de feiticeiros, de adivinhos, de um monte de coisa. Ele foi o líder de todo esse povo. Ele não deixou ser corrompido pela Babilônia. E este é o grande segredo que nós temos. Gente, nesse período, nós seremos atacados na nossa mente de uma maneira até assim covarde, como nós vamos ser atacados por Babilônia. E você só tem uma maneira de vencer Babilônia nos nossos tempos: se você tomar a decisão que Daniel tomou. O que ele decidiu? Se separar. Então agora você vai ver o que precisou para Daniel se separar. Quando eu digo separar para você, é o que a Bíblia traz em Romanos capítulo 12, verso 2. Mente renovada. Primeiro, não vos conformeis. Depois, continua como? Mas transformar a vossa mente, para que saibais, primeiro nível, qual é a boa vontade de Deus. Depois, a agradável vontade de Deus. E depois, perfeita vontade de Deus. A minha responsabilidade aumentou um pouquinho mais hoje. Vocês sabem disso? Afinal de contas, nasceu o Arthur. E eu, como avô, sou responsável agora por uma... Como se chama? Não é uma geração. Quando é descendentes, assim, o que é? Uma prole. Né? Cada vez eu estou ficando mais responsável por uma prole. E agora vem o Arthur. Tem a Ana Vitória, tem o Bernardo e tem o Arthur. E eu falo com o Evandro e com o Adriano. Que tempos difíceis vai ser para você educar uma criança nesses tempos. É muito complicado. Porque o que eram valores absolutos deixaram de ser. Né? Hoje ficou tudo relativo. Só que eu quero falar para vocês que tem dia e hora para acabar. Amém. Não, vocês não me entenderam. Tem dia e hora para acabar. Amém. Roma foi para o mesmo caminho, acabou. Grécia foi para o mesmo caminho, acabou. Babilônia foi para o mesmo caminho, acabou. Os vikings foram para o mesmo caminho, acabou. Toda vez que o ser humano desce o padrão da sua vida na imoralidade, pode ter certeza, tem um momento que Deus diz o quê? Basta. E eu quero declarar profeticamente o quê? Basta. Porque vai mudar. E vamos ver então como se muda. Como se muda a influência pagã, a influência da Babilônia nos nossos tempos. Eu vou pedir para o apóstolo Douglas ler para mim Daniel. Daniel 1, capítulo 1, verso 1 a 17. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus da terra de Senear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus.
Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas das famílias reais e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a serviço do rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, e Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a impureza da comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe permissão para se abster deles. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta chave para vocês. Muitos prisioneiros foram de Israel para a Babilônia. E por que Daniel e os seus amigos foram escolhidos para ir servir junto ao rei? Primeiro, não é porque eles oravam muito, não é porque eles jejuavam muito, não é porque eles eram muito religiosos. Era por quê então? Gente, esses rapazes foram escolhidos porque eles tinham aprendido com as suas famílias elementos que fizeram toda a diferença em suas escolhas para desfrutar o reino da Babilônia. Eles não eram incapazes, eles não eram miseráveis, eles não eram pobres, eles não eram analfabetos. Eles foram o quê? Escolhidos porque eram preparados. Então nós temos que deixar de ser ignorante, de achar que para servir a Deus nós temos que ser tudo isso. Não. Para servir a Deus, em um mundo babilônico como nós vivemos, nós temos que ser os melhores. Temos que ser treinados. E aonde vem esse treinamento? A grande maioria aqui é pai hoje. Os treinamentos não vêm das escolas. Os treinamentos estão dentro de casa. O Evandro e o Adriano, meus filhos, eu nunca tive medo deles. E eu sabia que eles nunca seriam homens frustrados e homens inoperantes e homens sem ação. Por quê? Porque eu ensinei dentro de casa eles serem vencedores. O primeiro treinamento de águia que eu fiz não foi na igreja, foi dentro de casa. Eu eduquei meus filhos para serem águias. Então eu quero falar com os pais, vocês não esperem de um sistema educacional que este sistema vai preparar o futuro do teu filho. Não. Porque eles podem estudar uma vida inteira e ao final se formarem e não serem nada. Porque o que faz uma pessoa vencedora não é o que ela aprende, mas é o convívio da sua família, porque ali é o primeiro e o mais importante treinamento que temos para ser conquistadores e vitoriosos. Está dentro de casa. E isto não vai mudar. Por mais que queiram mudar, não vai mudar. Um exemplo disso é Noé, gente. Noé mantinha sua família junto dele, preparando-os. O mundo estava corrompido, o mundo estava atacado de todas as maneiras. Tanto é que Deus teve que trazer um dilúvio, mas Noé salvou a sua família.
Então, nenhuma guerra que nós estamos vivendo de ideologia, nós salvamos a nossa família dentro de casa. É a base que querem atacar de toda maneira. Gente, por que Roma atacou, e a última coisa que ela conseguiu acabar entre os cristãos no ano de 180 foi o Shabat, porque era uma reunião familiar. Gente, enquanto a família estiver reunida, enquanto a família, os filhos estão ouvindo o pai, estão ouvindo a mãe, aonde existe o carinho, o amor, aonde existe aquele local, aquele ambiente familiar, o Estado não consegue entrar, as doutrinas não conseguem entrar, as filosofias não conseguem entrar. Então, esses homens agora estavam na Babilônia, e eles foram preparados para ser homens importantes. Aonde? Nas suas famílias. Os seus filhos serão os melhores médicos desta nação. Amém. Serão os melhores engenheiros dessa nação. Serão os melhores professores dessa nação. E serão os melhores crentes dessa nação. Porque, gente, se há uma coisa que não cai fora da árvore, é o fruto. O teu fruto cairá no teu lado e vai dar, aquela semente vai gerar frutos parecidos com os teus. Você vai passar algumas decepções, algumas tristezas, você vai passar momentos que você diz, meu Deus, aonde eu errei? Não errou. Sabe por quê? Porque antes da semente dar fruto, ela tem que apodrecer. É ou não é? Imagina uma maçã, linda, bonita, cai no chão. Todo mundo quer quando ela é bonita. Mas quem quer aquela maçã podre se desfazendo? Ninguém. Mas ali dentro tem o quê? Uma semente. Então, às vezes, os nossos filhos vão para a faculdade ou coisa parecida, e ninguém gostaria, porque estão naquele ambiente de podridão, mas tem uma semente ali dentro. E esta semente é a que gera. Então, a família de Daniel e dos seus amigos geraram em Israel, não para Israel, mas para as nações. Gente, a eficácia desses pais foi tão violenta, foi tão tremenda, que nós estamos falando deles hoje. Há quantos mil anos depois? Porque eles foram escolhidos na Babilônia, por quê? Porque aprenderam na sua família e se destacaram, porque eram o quê? Nobres. O nobre não é só porque tem um nome. O nobre, ele tem uma estirpe, ele tem uma educação, ele tem um modo de falar, ele tem tudo. Não adianta, gente. O mundo é seletivo. E se você não se preparar, ele nunca vai te valorizar. Por muito tempo aqui eu falei, vocês acham que até hoje eu tenho respeito porque sou pastor ou apóstolo? Não, eu construí uma vida de respeito como advogado. Respeito tão grande que tem eficácia até hoje. Esses dias atrás, um advogado chegou para o Adriano e diz assim, o teu pai podia ser um dos homens mais ricos de Palmas. Eu, na verdade, sou, né? Mas eu não demonstro para ninguém. Eu sou um dos homens mais ricos de Palmas. Você também não é? Sim ou não? Gente, eu não sou pastor de qualquer um. Eu sou pastor de todos aqueles que são vencedores aqui. Daí ele disse, sabe por que teu pai não é o homem mais rico de Palmas? Por quê? Porque ele é muito honesto. Gente, esse é o meu tesouro. A honestidade me fez chegar até aqui.
Eu estou em uma disputa judicial que se eu tivesse sido desonesto, tinha perdido. E por eu ser honesto, eu ganhei. Saiu ontem mais uma decisão ao meu favor no tribunal. Por causa do quê? Porque eu sempre fui o quê? Honesto. E isto se ensina aonde para um filho? Dentro de casa. Dentro de casa. Por isso que o rei da Babilônia está interessado neles, porque eles tinham berço. Berço. E no berço a gente ensina o P mais importante da vida deles, que é o P da palavra de Deus. Eu tenho que ser bom em tudo, tenho que ser nas ciências muito bom, mas a boa educação, ela não é nada se não tiver o quê? A palavra. Qual é o teu maior testemunho? É quando o teu filho te vê orando. É quando o teu filho te vê nas crises. E é quando o teu filho, nas alegrias, te vê glorificando a Deus. Esse é um testemunho tremendo. Amém? Então, qual é a bagagem educacional que nós podemos falar desses 4 rapazes? Primeira coisa, eles eram de família real. Alguém é de família real aqui? Sim ou não? Claro. Você foi feito para ser o quê? Rei e sacerdote. Então, primeira coisa, eles tinham entendimento. Quer dizer, você não é levado pelo que você vê, mas você tem entendimento, você compreende o que está fazendo. Eles tinham uma origem familiar, muito importante. Terceira coisa, eles eram o quê? Saudáveis. São exigências do rei. Eles eram o quê? Apresentáveis. Eles eram estudados. Por umas décadas atrás, gente, o pessoal deixava de estudar, deixava de fazer faculdade, porque Jesus estava voltando. E muitos de hoje que estão no Evangelho deixaram de realizar sonhos por causa de um ensino totalmente equivocado. Eles eram bem informados. Quem detém a informação detém o poder, gente. É ou não é? Douglas, se você soubesse que a semana que vem a Microsoft vai quebrar, e você trabalha no mercado, para você é importante ou não? Claro. Gente, quem tem a informação tem o poder. Se você soubesse que amanhã o tijolo vai ser vendido, amanhã não, semana que vem, o tijolo vai ser vendido a R$ 3.500 o milheiro, o que você ia fazer? Hoje, você ia dar um jeito de comprar uns 10 mil tijolos ao preço que está hoje. Por quê? Porque a semana que vem você triplicaria o capital que você tem. Então a informação, gente, nós não podemos ser desinformados. A informação, ela te traz poder. Poder financeiro, poder político, poder de governo, poder. Por isso que ser bem informado é muito importante. Tão importante quanto o entendimento da palavra. Uma pessoa que conhece a palavra, gente, não é levado pelos ventos. Eu vi nesse ano de 2020 muita gente dizendo, agora sim, Jesus está voltando em novembro. Passou novembro e não voltou. Por quê? Porque a informação não deixa você andar na mentira.
Ok? E a sétima coisa importante para a escolha deles, eles eram qualificados. Eu um dia fiquei brabo, gente. Fiquei brabo. Encontrei isso na internet sobre a sétima coisa importante para a Obrigado, Siri, pelo auxílio. Aí, vocês vejam só. Eu com 17 anos procurando emprego. Sabe quando você tem 17 anos desesperado procurando emprego? Eu. E vou para Alpargatas do Brasil. Apresento o meu currículo e sou chamado por eles. E os caras me dizem assim: o seu currículo é muito bom para a vaga que nós temos. Gente, eu estava trocando 6 por meia dúzia. Eu não tinha problema de trocar 6 por meia dúzia ali. Eu estava precisando de emprego. E pela primeira vez, a minha qualificação foi o meu obstáculo. Sabiam disso? A minha qualificação era tão boa, gente, que de 10 candidatos para laboratorista da Brahma, eu fiquei em primeiro lugar. Olha a armadilha. Meu pai que foi alcoólatra. E eu vou trabalhar onde? Na Brahma. E eu vou ter que provar todos os dias álcool, claro. Trabalhar na Brahma, laboratorista, vou ter que provar. Fui escolhido entre os 10, apresentar os documentos. Apresentei todos os documentos. Porque eu, na verdade, eu era petroquímico. Eu acho que vocês não sabiam disso, né? Que eu era petroquímico. O meu segundo nível não, como que é? O meu segundo grau de ensino médio era de petroquímico. E então eu podia trabalhar em vários laboratórios e a Brahma tinha uma vaga para mim. De 10 candidatos fui escolhido. Na hora de apresentar os documentos, me faltou um só documento. Qual? Reservista. Eu não tinha servido o exército e eles não contratam ninguém. Certo? Então, não foi por falta de qualificação, mas na verdade foi porque me faltava um item. E por esse item, eu deixei de ganhar um dos melhores salários que eu iria ganhar na minha vida. Mas como Deus sabe de tudo, 1 ano e pouco depois eu estava no exército. E me tornei oficial do exército. Então, eu venho de família pobre. Mas se tem uma coisa que eu nunca fiquei pelos cantos reclamando, é que eu era pobre. Porque na minha mente eu tinha uma coisa: eu não aceito a minha pobreza, porque não é minha. Estão entendendo? Gente, ó, em plena pregação, não é tentação isso daqui? Brigadeiro, uma foto de brigadeiro. Gente, estão tentando me derrubar. Orem por mim. É que nem a história do papagaio. Vocês já ouviram a história do papagaio? O papagaio, bem na hora do culto, começava a falar palavrão. E o pastor chegou um dia para o papagaio e disse: ó, o próximo culto que você começar a soltar palavrão, eu vou te matar. E ele começou o culto e o papagaio começou. Palavrão daqui, palavrão para ele. Ele disse: irmãos, me dê licença, por favor.
pegou o papagaio e passou pelo meio da igreja assim, e o papagaio começou a gritar: irmãos, irmãos, me socorram, o pastor está endemoniado, ore por mim, ele está endemoniado. Então vocês viram aqui, eu estou pregando e veio uma bandeja de brigadeiros aqui, só para me tentar. Agora, uma coisa muito importante desses jovens: eles eram jovens de bom caráter. Gente, você pode ser qualificado isso e aquilo, não sei o quê, mas se você não tiver caráter, você não consegue segurar a Babilônia, porque a Babilônia é um estilo de mau caráter. Eles eram de bom caráter. Os pais deles ensinaram e educaram ele. Na verdade, nós não ensinamos e educamos, nós discipulamos. Gente, a tua paternidade, a tua maternidade é um discipulado. Eu sempre olho para os casais separados. E daí eu olho e digo: como pode ou um pai ou uma mãe entregar o seu filho para outro educar? Em algumas coisas até para abusar. Gente, separação é o maior plano satânico que pode existir dentro da família. Divórcio, separação. Porque eu entrego os meus filhos para alguém que eu não conheço exercer a paternidade ou a maternidade que seria minha. O mundo pode encarar isso como normal, mas eu não posso encarar isso como normal. Por quê? Porque eu estou sendo cerceado do meu discipulado. Presta bem atenção que os jovens não tinham defeitos. Prestaram atenção no que diz assim? Não tinham defeitos. Em Levíticos capítulo 20, verso 21, fala dos defeitos. O que são os defeitos? Cego. Então os jovens, eles tinham visão, eles não eram sem visão. Eles não eram aleijados, isto é, não tinham vida torta, um pé no mundo e outro na santidade. Eles não eram mutilados, isto é, não eram feridos, tristes, derrotados. Eu estou falando isso por quê? Porque se você se diz filho de Deus e ainda tem defeito, é porque o problema está exatamente no caráter. Eles não tinham úlceras, isto é, não eram magoados. E magoado é porque tem falta de perdão. Eles não eram sarnosos. Eles não eram contaminados pelo pecado e pelo mundanismo. Eles não eram cheios de espingens. Significa que eles não tinham parasitas. Eles não tinham vícios. Eles não tinham o testículo machucado. Significa o quê? Eles eram o quê? Multiplicadores. Então aqui, gente, Provérbios 20, 21, quando fala que os com defeito não podiam entrar na presença de Deus, este é o problema. Esses são os defeitos. Pessoas sem visão, pessoas tortas,
pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas contaminadas pelo pecado, pessoas cheias de parasitas que têm um hábito só de costumes e, principalmente, não são multiplicadores. Não era o caso de Daniel e dos seus amigos. Uma exigência muito importante, eles eram jovens de boa aparência. Gente, o resultado da aparência exterior é, na verdade, o reflexo da vida interior. Se a pessoa não sabe se vestir, se a pessoa não se veste bem, é porque assim está a sua vida. Vai para frente do espelho, se olha e você vai conhecer como que é a tua vida. E a última qualificação, jovens sábios. E o que é a sabedoria? Alencar, o que é a sabedoria? Inteligência é conhecimento. Sabedoria, o que é? Henrique, raízes judaicas. Sabedoria, vem da onde? Hã? Também não. Temor do Senhor. Eu dei uma chance para eles, tá, Douglas? A sabedoria vem pelo temor do Senhor. Então eles eram o quê? Eram sábios? Sim, porque temiam a Deus. Foi por isso que eles foram escolhidos, gente. E por isso se tornaram homens importantíssimos em um país estranho onde eles foram como prisioneiros. Vocês vejam só a ingerência cultural da Babilônia na vida deles. No período de 3 anos, eles tinham que conviver com a cultura dos caldeus, que nada mais era do que a nova era pura. Nada mais é do que a nova ordem mundial. Só muda de nome, gente, é tudo igual. Tudo vem da mesma origem, tudo a Babilônia. Eles tinham que lidar com a língua dos caldeus. E agora veio algo que para Daniel foi forte. Eles tinham que lidar com a alimentação, que nada mais é do que os privilégios do Estado. Isso significa pacto com os governos. Quantos homens de Deus estão se perdendo pelos pactos com governos? E uma coisa que muda a identidade de qualquer um, a mudança do seu próprio nome. Então quer dizer, vocês vejam que o impacto cultural na vida desses rapazes, e eram rapazes, foi violenta. Eles foram obrigados a ter uma imersão na cultura babilônica. Eles foram obrigados, como se fosse uma roupa branca, a ser tingida de roxo. Só que agora vocês vão ver a reação do confronto com a Babilônia. Primeiro, diga para o teu irmão, o confronto com a Babilônia não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. O que eles fizeram? Não aceitaram os privilégios do Estado e separaram-se da contaminação. Primeira coisa. Porque a hora que você entra nos privilégios, você se aliancia com os autores do privilégio. Segunda coisa, não se dobraram à idolatria. Os caras queriam derrubar eles por causa da idolatria, pois eles não se dobraram.
e continuaram no caminho do Senhor, a ponto de enfrentar o quê? A fornalha. Porque uma pessoa que teme a Deus não tem medo de fornalha. Na verdade, ele tem medo de quem? De Deus. A fornalha para ele não é nada. Esses dias, um general brasileiro estava nos Estados Unidos e foi perguntado: você acha que a Amazônia é como o Vietnã? Se os Estados Unidos forem entrar lá, vai ter uma reação como o Vietnã? O general brasileiro disse: o Vietnã para nós é refresco. A Amazônia é 10 vezes pior do que o Vietnã. E daí foram perguntar para um general japonês que estava na escola de comando da selva na Amazônia. E ele no lado de um general brasileiro. E o japonês disse: não, nós viemos aqui para aprender a entrar na Amazônia. E daí a repórter perguntou para o general brasileiro: general, e o que o senhor tem a dizer sobre isso? Realmente, nós ensinamos todos a entrar, mas não ensinamos a sair. Sabe o que significa isso, gente? Que você não pode se dobrar, seja qual for a influência que você está recebendo, porque você teme a Deus. Deus tem uma sentença para os teus inimigos: 1000 cairão de um lado e 10.000 cairão do outro. Por isso que eu não preciso temer. Por isso que eu não preciso temer a fornalha. Veja bem, para liderar a Babilônia precisa do quê? Sabedoria e inteligência para sobrepor a um reino estabelecido. Gente, se você for sábio e inteligente, não tem nenhum estado estabelecido que pode te vencer. Porque você sempre terá a resposta que eles não têm. Segunda coisa, trazer a revelação do caráter significa você não ser manipulado, mas ser o quê? Livre. E o terceiro, você tem que escolher um aconselhamento. Qual é o aconselhamento? A da palavra de Deus. Tudo que você for buscar de aconselhamento, todas as soluções do mundo não serão a solução que tem na palavra. Ok? E para encerrar, vamos então ver o que é Romanos 12, 2. E não vos conformeis. Começa por aí. Se conformar é aceitar. Aceitar o quê? A forma e a forma. A hora que você se conformar com o que te rodeia, você aceitou a forma e a forma. A única coisa que eu posso te dizer nesses tempos: não tema. Muito pelo contrário. Agora chegou a hora de você viver a vida mais intensa na palavra, no reino de Deus,
e viver o sobrenatural de Deus. Amém? O que Daniel fez, então, para superar tudo isso? Esse choque cultural, tudo isso, para se tornar o líder que se tornou, para ser o homem mais importante de 3 reinos. Veja só, passou 3 reis e ele continuou em lugar de destaque. O que fez ele? Se separou. Ainda a separação é o melhor antídoto para você ser um vitorioso contra a Babilônia. Amém? Eu queria que você fechasse teus olhos e fizesse uma pergunta para você. O que a Babilônia tem me influenciado?